Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de perguntas e respostas segundo o Espiritismo. Eu sou a Aline Souza e vou responder as perguntas de hoje. Pergunta número 1. O Pai Nosso é uma oração oficial? O Pai Nosso foi a oração que Jesus nos trouxe como forma de como devemos orar a Deus, de como devemos conversar com Deus. É uma oração que engloba tudo: agradecimento, perdão, louvor, pedido. Há pessoas que não se apegam a orações, não decoram, mas conseguem abrir o seu coração, elevam seus pensamentos a Deus e esse pensamento chega até Ele. Então, o importante é como você se abre, como você conversa com Deus. Quando você bota sentimento, quando você firma ali as suas palavras. Isso que é importante, isso faz com que a prece da gente, uma oração, chegue aos planos maiores. Pergunta número 2. Os animais podem se comunicar entre si? Sim. Eles têm um jeitinho de se comunicarem com eles, não na forma de linguagem, usando palavras como nós, mas eles têm como se comunicar entre si, sim. No próprio livro dos Espíritos tem uma questão onde essa pergunta é respondida, em que os Espíritos nos diz que os animais dizem muito mais coisas do que a gente imagina, mas dentro da linguagem deles, E que é também uma linguagem limitada, assim como as ideias deles. Existe uma comunicação até entre nós, os animais, Quem tem pets, a gente vê que às vezes é por gesto, por sons, eles nos entendem, nós também entendemos eles. Pergunta número 3. Jesus era médium? Sim. Jesus foi o espírito mais evoluído que já habitou aqui entre nós, Jesus é o governador do nosso planeta, então você imagina a supremacia dele, Ele trouxe para nós o código moral mais perfeito para a nossa evolução, Que somos dele, que irmãos menores. Então Jesus, ele era um médium excepcional, Tinha todas as faculdades, um médium por excelência, que permitia transmitir das esferas divinas de onde ele veio o pensamento e o amor que os espíritos superiores também dedicam a nós. Pergunta número 4. O médium é obrigado a trabalhar com o seu dom? Olha, todos devemos lembrar que temos o nosso livre-arbítrio. Trabalhar a mediunidade ou não trabalhar é uma escolha pessoal, mas também é importante dizer que tudo tem suas consequências, e às vezes se você tem uma mediunidade que pode ser trabalhada e você prefere não trabalhar, isso pode trazer alguns transtornos. Transtornos esses que talvez não desapareçam nunca, mas que podem também ter um alívio dos sintomas quando a pessoa recebe paz, faz alguns tratamentos espirituais. Devemos lembrar que todos nós temos missões, que nada é por acaso. E a missão do médium, seja qual for o grau da sua mediunidade, é de ser uma intérprete dos espíritos, de ajudar de alguma forma ao próximo, manter acesa essa chama da fé na imortalidade, na existência dos espíritos. Então, é trabalho. É um trabalho que provavelmente foi planejado antes de reencarnar. Pergunta número 5. É possível reencarnar com a mesma família que temos na encarnação atual? Sim, se houver um planejamento de todos estarem juntos numa próxima encarnação, às vezes para dar continuidade a um trabalho, ou para que todos evoluam juntos num mesmo segmento. Se for para aproveitamento e crescimento de todos, pode sim. Pergunta número 6. Existe reencarnação perdida? Por exemplo, o espírito reencarna e não evolui em nada, e às vezes até mesmo regride? Regredir não. Ninguém volta para trás.
Por mais que às vezes a pessoa fale assim, é uma reencarnação perdida, alguma coisinha a pessoa aprende, um passinho mesmo que for pequeno, a pessoa dá. Mas existem casos, como do espírito aborrecido, do estudo do livro Céu e Inferno, em que ele se comunica na Sociedade Espírita de Paris, que ele diz que a sua evolução foi quase nula. Porque tudo aqui na vida corpórea eu entediava, tudo para ele era preguiçoso, ele queria ficar parado, ele não queria fazer nada. E isso teve consequências muito sérias após a morte dele. Porque o sofrimento dele era o que era permanecer no tédio, sozinho, parado, sem ter forças para fazer nada, sem ânimo. Então a gente não pode dizer que foi uma encarnação perdida, mas uma encarnação mal aproveitada, né? E que gera consequências aí tristes no futuro. Pergunta número 7. Se deixarmos de cumprir uma aprovação na encarnação atual, na próxima tenho que cumpri-la ou não? Nada fica impune. Tudo aquilo que a gente se desarmoniza com as leis do universo, com as leis de Deus, um dia nós teremos que voltar naquele ponto e acertar aquilo que não está muito legal. Então, seja nessa existência ou seja em outra. Na verdade, a nossa consciência sempre vai pedir, a gente sempre quando reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, a gente vai querer dar um jeito de consertar aquilo que não está legal. Então a gente sempre vai querer colocar aí, vamos dizer, os pingos nos is. Não é castigo de Deus nem nada, é a nossa própria consciência que pede para a gente se acertar, se harmonizar com as leis. Pergunta número 8. Qual o tempo entre uma existência e outra? Voltamos sempre na mesma família? Não tem uma regra de tempo, de quanto em quanto tempo um espírito reencarna. Às vezes um reencarna em alguns anos, alguns outros espíritos reencarnam em séculos. Depende do que esse espírito precisa de aprendizado, de evolução, o meio onde ele tem que estar. Tem alguns pesquisadores que dizem que no livro Roteiro, que foi psicografado por Chico Xavier de Emmanuel, há um tempo atrás, as reencarnações baseadas nesse livro em pesquisas eram de mais ou menos 250 anos. Né? Então, o espírito tinha mais ou menos, isso não é regra, 4 encarnações por milênio. Né? Mas não se sabe se hoje ainda é assim. Então, não tem como definir um tempo, não. Agora, voltar na mesma família é aquilo que foi dito na resposta anterior. Depende da situação específica, do merecimento, da evolução, da necessidade desses vínculos espirituais, né, e materiais desse grupo. O espírito ele pode, às vezes, renascer numa família em que ele vai estar vinculado para uma necessidade evolutiva, como também pode ser novato dentro de uma família, né, onde seja a primeira experiência junto com aquele grupo de espíritos. Então depende da evolução e do planejamento de cada um. Pergunta número 9. Tenho aversão a meu filho. O que fazer para melhorar? Muito das simpatias ou antipatias que sentimos por algumas pessoas, por filhos, às vezes por pais, irmãos, pode ter ligação com o nosso passado. Então sabemos que encarnamos juntos daqueles a quem temos um elo, temos que evoluir, temos que aprender, aprender a amar, aprender a respeitar. Estamos juntos por algum motivo. E se pararmos para analisar, meus irmãos, é aí que consiste a bondade de Deus. Porque Ele permite que estejamos juntos dos nossos desafetos de outras vidas. Às vezes, aquele que nós fizemos mal. E também aqueles que nos fizeram mal. E temos ainda a bênção do esquecimento, porque seria muito difícil sabermos, lembrarmos do que o outro fez a nós ou do que nós fizemos a eles e estamos dentro, às vezes, do mesmo círculo, né, de família, na mesma casa. Então, o esquecimento do passado também é uma bênção. E na condição de pai ou de mãe, devemos nos esforçar
para amar os nossos filhos, para encaminhá-los na vida, para ensinarmos a eles as lições de Cristo. E não só com palavras, mas também com os exemplos, né? Amai-vos uns aos outros, sempre. Pergunta número 10. Os espíritos podem saber dos meus pensamentos? Sim, a gente não esconde nada deles, eles conseguem ler os nossos pensamentos. A interferência que os espíritos exercem sobre os nossos pensamentos durante o dia a dia é muito maior do que a gente pensa. Nós somos muito influenciados por eles, porque até por isso mesmo, porque eles sabem o que a gente está pensando. Então, no livro dos Espíritos diz que os Espíritos conhecem os nossos pensamentos mais secretos. Para a gente ter ideia do nível de conexão deles conosco, nem atos, nem pensamentos podem ser escondidos deles. A gente não consegue enganar. Então, e é por isso que temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, porque os Espíritos são atraídos pela afinidade do encarnado. Então devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, agirmos pelo bem, espalhar amor. Quando vier às vezes um pensamento negativo, a gente tentar reverter esse pensamento em um pensamento bom, não dar corda naquele pensamento ruim, para que a gente não atraia espíritos que se afinizem com esse mesmo pensamento. Meus irmãos, então por hoje é só. Vamos agradecer a Deus e a Jesus essa oportunidade de estudo. E até semana que vem. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite.